A porta é estreita, mas ela está sempre aberta. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13, versículos do 22 ao 30. Meus irmãos e minhas irmãs, é com o coração aberto à palavra de Deus que nos reunimos neste domingo da 21ª semana do tempo comum. Aqui, hoje, nós somos convidados a meditar sobre questões que tocam a própria essência de nossa fé e também da nossa caminhada cristã. O Evangelho de São Lucas nos apresenta uma cena familiar. Enquanto Jesus peregrinava resolutamente para Jerusalém, um lugar que evoca tanto o cumprimento da promessa quanto o caminho da cruz. Uma tal pessoa lhe dirige uma pergunta que ecoa em muitos corações ao longo da história. Senhor, são poucos os que se salvam? Essa pergunta revela muitas vezes mais os nossos próprios temores e suspeitas do que uma genuína busca por clareza. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, tendemos a imaginar a salvação como um dom restrito a uma elite, a um grupo, ou até uma recompensa para poucos privilegiados. Os privilegiados esquecendo-nos da inesgotável generosidade do amor divino. Nossa primeira leitura do profeta Isaías, no capítulo 66, vem desarmar essa visão limitada. Deus não apenas promete vir para reunir todas as nações e línguas, mas ele declara com assombrosa inclusividade: virei para reunir todas as nações e línguas. Elas virão e verão a minha glória. E mais, num gesto de ruptura com as expectativas estreitas, o Senhor afirma: também de entre eles tomarei sacerdotes e levitas. As palavras hebraicas aqui são eloquentes. O Goim, as nações pagãs, serão reunidos e dentre eles Deus escolherá Kohanim, sacerdotes, e Levigim, levitas. Esta é uma visão profética de uma universalidade que rompe as fronteiras étnicas e também religiosas. E aqui manifesta o desejo irrestrito de Deus de estender a salvação a todos, sem acepção de pessoas. O magistério da Santa Igreja, ecoando essa verdade, sempre nos ensinou, como na Constituição Dogmática Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, que a Igreja é, por sua própria natureza, sacramento universal de salvação. Quer dizer, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, como lemos na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4. No entanto, Jesus não se detém na pergunta abstrata: Senhor, são poucos os que se salvam? São Lucas capítulo 13, versículo 23. Ele a desvia para uma exortação concreta. Jesus eleva um convite ao envolvimento pessoal e ele diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforçai-vos, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. São Lucas capítulo 13, versículo 24. A palavra grega aqui é agonizeste. Agonizeste significa não apenas se esforçar de forma leve, mas implica aqui um agonizar, um lutar com toda a força, como um atleta em uma competição. Agon é um convite a uma batalha espiritual, a um esforço contínuo e determinado. Veja, o perigo não é que a porta seja pequena porque Deus é mesquinho, mas que o nosso esforço, a nossa autenticidade seja insuficiente. Não é uma questão de exclusividade divina, mas de nossa responsabilidade humana. A advertência de Jesus: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, no versículo 27 desse evangelho, revela que o problema não é a falta de familiaridade com Jesus, com o Mestre. Comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas praças, mas aqui
O problema é a falta de coerência, a prática da injustiça. Os padres da Santa Igreja nos primeiros séculos do cristianismo, como Santo Agostinho, frequentemente sublinhava que a fé sem obras é morta e que a verdadeira fé se manifesta na caridade e na retidão de vida, possivelmente retomando os primeiros capítulos da carta de Tiago. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, a salvação não é uma questão de mero pertencimento externo, mas de transformação interior e de fidelidade ativa. E como lidar com as palavras duras de Jesus que trazem choro e ranger de dentes? A segunda leitura da carta aos Hebreus nos oferece uma chave de leitura fundamental. O autor sagrado nos recorda: ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado, e esquecestes a exortação que vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, nem desanimes quando por ele fores repreendido. A palavra grega para correção é paideia, que significa disciplina, educação, formação de uma criança e não meramente punição. É o amor de um pai que educa, que molda, que por vezes aplica a dor necessária para que o filho cresça na virtude e na santidade. Meus irmãos e minhas irmãs, talvez porque toda mensagem precisa de uma forma adequada para cumprir o seu intento comunicativo. As imagens fortes de Jesus não são para nos aterrorizar, mas para nos despertar. A vida cristã ela não é um conto de fadas com um final feliz garantido. Nossa liberdade é um dom grandioso, mas também uma dramática responsabilidade. Nossas escolhas importam fazer o bem ou o mal, obedecer ou transgredir, praticar a injustiça ou praticar a justiça. As palavras de correção visam nos fazer perceber quando as mãos se tornam inertes ou já se tornaram, os joelhos estão fracos e os pés estão coxos. Uma alusão que podemos fazer à exortação que estão presentes nos versículos 12 e 13 deste capítulo 12 da carta aos Hebreus, que nos convida a endireitar as mãos cansadas e os joelhos que cambaleiam, que estão fraquejando. É um chamado à conversão contínua, ao esforço de endireitar os caminhos para não nos desviarmos. A salvação, portanto, não é automática para todos, mas é oferecida para todos. Para todos. Ela exige de nós uma resposta, requer que, nadando nas águas do nosso batismo em Cristo, saibamos fazer de nossos dias um dom, sempre mais verdadeiro e mais livre. Requer que nos tornemos como Isaías sugere no capítulo 66, versículo 19. E ele sugere que nos tornemos um sinal discreto e convincente daquela vida nova que Deus oferece a todos os homens e mulheres de boa vontade. O reino de Deus é paradoxalmente de portas estreitas e de salas grandes e acolhedoras. A porta é estreita porque exige de nós a renúncia ao egoísmo, ao pecado, à superficialidade. Exige que nos esforcemos, que lutemos contra o que nos afasta de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, a porta é estreita, mas está sempre aberta. As salas do reino são grandes e acolhedoras, porque o amor de Deus é infinito, sua misericórdia é universal e sua intenção é reunir a todos os povos para participar de sua glória. Note bem que o Evangelho termina com um provérbio que causa incômodo, pronunciado por Jesus, que nos desafia e nos faz pensar. Há últimos que serão dos primeiros e primeiros que serão dos últimos. O que é que Jesus quer dizer com isso? Talvez ele esteja a dizer que temos na igreja tantos teólogos que escrevem tantos tratados cheios de elevação sobre Deus, mas que nunca comunicam com Deus nem se abrem aos seus apelos. Talvez nós temos pessoas de fé que são simples, iletrados, que não sabem falar sobre Deus, mas que dialogam com Ele com a confiança de filhos que se sentem queridos e amados.
Talvez Jesus esteja nos dizendo que há pregadores e mestres de moral que exigem dos outros o cumprimento de uma longa lista de práticas e de valores éticos, embora não se sintam obrigados a conduzir a sua vida de forma coerente com esses valores. Mas que há homens e mulheres humildes que não sabem justificar aquilo em que acreditam, mas que escutam a voz da sua consciência e que atuam de acordo com ela. E eu diria ainda, talvez Jesus esteja a dizer que há fiéis católicos muito preocupados em cumprir a doutrina e em viver de acordo com as leis da igreja, mas que passam ao lado do Evangelho. E que há cristãos que não são capazes de explicar as verdades da fé, mas que procuram sinceramente viver de acordo com a vontade de Deus. Sim, meus irmãos, sim, por vezes os primeiros do mundo não são os primeiros de Deus, e os primeiros de Deus não são os primeiros do mundo. Em qual destes grupos nós nos situamos? Eu quero concluir convidando você a pedir comigo ao Senhor que tenhamos um coração acolhedor, livre de preconceitos, para testemunhar o amor de Deus que se estende em todas as pessoas. Que o Espírito Santo nos conceda a graça de lutar diariamente contra o pecado, contra a tibieza, a frieza espiritual, perseverando no caminho da santidade com determinação. Que nós sejamos sempre mais coerentes entre nossa fé e as nossas ações, buscando a justiça, buscando também a retidão em todas as nossas relações, e que saibamos acolher as provações e a disciplina de Deus como oportunidade de crescimento e amadurecimento no nosso discipulado. E que a nossa vida ela se torne um sinal discreto e convincente da presença de Cristo, atraindo outros ao reino de Deus por meio do amor e do serviço. Um santo e abençoado domingo para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.